A gente recebe agora aqui no nosso estúdio o especialista em segurança pública, o doutor Rusley Medeiros. Obrigada, Rusley, pela sua presença. E a gente vai conversar sobre como o que acontece no Rio de Janeiro reflete em outros estados, incluindo o Espírito Santo. Boa tarde, Rusley. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Fala do Espírito Santo. É isso, né? A gente tem que entender que nós somos, né, vizinhos, limítrofes com o Rio de Janeiro, e aquilo que lá acontece é também algo que vai impactar as nossas relações, principalmente no que tange a questão da segurança pública aqui no estado do Espírito Santo. Isso mostra que não é um problema só do Rio de Janeiro, é um problema de todos os estados, né? Isso. Essa situação do Rio de Janeiro, é claro, né, que ele vai atingir principalmente a população carioca. Só que isso também reverbera, isso também traz para a gente situações aqui no estado do Espírito Santo. Tanto que um dos indivíduos que foram mortos lá, um dos criminosos mortos, era aqui do estado do Espírito Santo. Nós também temos, né, as facções aqui do estado do Espírito Santo ligadas às facções do Rio de Janeiro. Então, obviamente, todas essas questões estão em conjunto, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que a gente precisa debater, sim. Já que você tocou nesse ponto, né, o Alisson, que é esse que chefiava um tráfico, né, o chefe do tráfico aqui na Serra, em Barro Branco, que também tinha ligação com Nova Carapina. Ele estava foragido desde abril do início do ano, agora 2025. Ele estava foragido lá no Rio de Janeiro. Tem sido uma prática comum essa, Rusley, até porque nesse mandado, né, porque tudo começou, gente, com um mandado, né, de prisão para mais de 100 traficantes que estavam lá no Comando Vermelho. Isso, né? Isso. E aí, sendo que 30 são de outros estados do Brasil. Que não do estado do Rio de Janeiro, é Inclusive isso. capixaba, sim, né? Sim. Tem sido uma prática cada vez mais comum eles se refugiarem no Rio de Janeiro? Com certeza, Roberta. E isso tem uma explicação. No primeiro momento, o estado do Espírito Santo foi um refúgio para eles, porque quando houve aquela, né, atuação do estado tentando tomar de novo o território que é do próprio estado, então alguns indivíduos, né, alguns criminosos vieram para o Espírito Santo, inclusive as facções aqui do estado do Espírito Santo começaram a ter e avançar o seu poderio a partir daquelas operações. Agora a gente tem visto, né, que essas operações no Rio de Janeiro, principalmente por conta da ADPF e do STF, que houve uma redução das operações no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se tornou novamente um lugar de conforto para os traficantes de outras regiões. Porque aqui no estado do Espírito Santo a gente sabe que é muito mais fácil localizar e prender esses indivíduos. Então eles vão para o Rio de Janeiro sabendo que para entrar, né, nesses complexos é uma necessidade de um poderio bélico do Estado muito grande, ou seja, eles vão estar mais confortáveis e mais protegidos. Então, de fato, Roberta, essa mesma operação ela foi desencadeada para que nós pudéssemos prender aí mais de 100 indivíduos ligados ao Comando Vermelho. Mas o Rio de Janeiro tem mais duas grandes facções, além das milícias. Então, esses indivíduos eles vão para dentro desses complexos para que eles possam se sentir protegidos, já que o Estado não tem um acesso dentro dessas áreas. Então, a polícia não consegue, né, entrar com facilidade nessas comunidades. E como é que está a realidade aqui no nosso estado? Porque a gente ouviu uma declaração hoje da nossa segurança pública dizendo que existe o tráfico de drogas, mas não existe aqui no nosso estado o domínio do tráfico de drogas. Como é que você vê essa afirmação? Roberta, a gente tem que ter algumas cautelas nessas falas, mas aqui no estado do Espírito Santo nós temos visto, sim, um aumento dessas facções e do poderio dessas facções. O que não acontece ainda é de que aqui no estado do Espírito Santo nós não temos territórios que a polícia não consegue entrar. Todos os territórios no estado do Espírito Santo, a polícia ainda consegue entrar. É bem verdade que, embora ela consiga entrar, não significa que o estado tenha lugar nessas áreas. A gente tem, sim, regiões que possuem o domínio do tráfico de drogas, embora isso não significa que o estado não consiga entrar. É claro, para que ele entre, não é simplesmente uma viatura diária, é necessário, e isso a gente já repercutiu várias vezes aqui no Fala Espírito
Santo, de lugares em que o Estado, para ingressar aqui no Espírito Santo, necessita de uma operação também. É claro que não é a mesma realidade do Rio de Janeiro, mas sim, nós temos regiões em que o Estado vem perdendo o seu território, vem perdendo a sua legitimidade, e isso tem garantido o avanço das facções criminais. Só que isso não significa de que a polícia não tenha condição de entrar nesses espaços. Aqui no Estado do Espírito Santo, a polícia ainda consegue entrar em todos os territórios. Você disse ainda. Ainda. Isso é muito preocupante. A gente já recebeu aqui nessa cadeira, inclusive, que você participa hoje com a gente, o juiz, né, doutor Carlos Eduardo, e que ele escreveu um livro e que tem uma frase que chama a atenção de todos nós, que se o Espírito Santo não tomar providências, num prazo aí aproximadamente de 10 anos, a gente pode virar um Rio de Janeiro, né? O que a gente pode aprender com essa operação, né? Qual é a lição que essa operação deixa para a gente, né? Tanto de erros quanto de acertos, mas a gente vê vítimas aí, até porque a gente está falando, né? 4 policiais, por exemplo, né? Se tornaram vítimas, mas junto com os 4 policiais, a gente também vê ali 200.000 pessoas que vivem nessas comunidades. São 26 comunidades no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha. 26 comunidades. Não dá para a gente pensar que tudo é bandido. E não é, Roberta. E não é. Inclusive, é a minoria. Né? A minoria que é bandido nesses espaços. A gente está falando de 200.000 pessoas nessa região. Então, a minoria ali, inclusive, quem é grande afetado por esses criminosos é justamente essa população, que se vê à mercê de um Estado e também se vê à mercê de criminosos. Né? Então, diversas situações, isso é demonstrado, de que aquela população ela está à mercê tanto do Estado, que o Estado não se preocupa com ela, quanto dos traficantes que acham que são eles que mandam naqueles territórios, o que, infelizmente, é verdade. Agora, né, o doutor Carlos Lemos, né, quando ele traz para a gente essa ideia, e de fato é verdade, alguns estudos já têm demonstrado, em 2019, inclusive eu escrevi um artigo falando justamente sobre isso, de que o Rio de Janeiro mora ao lado, e a gente precisava tomar cuidado, a gente tem sim que se preocupar com essas questões no Rio de Janeiro, e para que o Estado do Espírito Santo não se torne uma extensão do comando e das facções do Rio de Janeiro. Por quê? Porque aqui no nosso estado, graças a Deus, Roberta, a gente tem uma realidade, a nossa população aqui é uma população que não está para proteger bandido. A nossa população é uma população muito pró-segurança pública. Nós passamos por uma situação aqui em 2017, né, com a paralisação, então nós sabemos da importância das agências policiais. Agora, só isso não basta. É preciso que exista investimento em inteligência, em segurança, mas, principalmente, nós precisamos de legislações e de respaldo jurídico para a atuação das forças de segurança e, principalmente, precisamos de integração, Roberta. Nós vivemos numa federação, a União, os estados e os municípios. E o Rio de Janeiro já deu esse recado. O governador do Rio de Janeiro disse isso. Olha, a gente sozinho não dá conta. E é justamente por conta disso, porque a gente tem uma ideia de que somente o Estado é responsável pela segurança pública. E não é. A segurança pública é uma responsabilidade de todos, inclusive os municípios, inclusive a União. Então, a gente precisa articular ações para combater o avanço das facções criminais e de garantir para essa população que você bem disse, Roberta, a população de bem precisa ser protegida pelo Estado. E o governador disse ainda que esse foi o resultado, nessa operação, o resultado de 1 ano de investigação. A ideia inicial era o quê? Como a gente já disse, cumprir mais de 100 mandados, né, de prisões. Ali no Comando Vermelho. Como que chegou a esse ponto? Roberta, não é de hoje, né? Inclusive, a gente vem vendo, né, vem assistindo o avanço da criminalidade no Rio de Janeiro. Existe um processo sistêmico. Então, nós temos problemas, né? A maioria dos governadores, a maioria não, né? Todos os governadores anteriores do Rio de Janeiro foram, né, retirados do seu cargo, né? Então, eles foram processados. Então, isso já fala. Nós temos a questão das próprias milícias, da corrupção, não
não apenas da corrupção policial, mas da corrupção do próprio sistema político. Nós temos a própria estrutura urbana, né? Então, a análise urbanística do Rio de Janeiro. Então, não é um problema de hoje, é um problema que nós temos, pelo menos há 40 anos, nós temos noticiado e nós temos estudado esses fenômenos do aumento da criminalidade no Rio de Janeiro. O grande problema é que, quando você não estanca o avanço do crime organizado, você garante para esse crime organizado de que ele vai ter força naquele território. O Estado é retirado desse espaço, as organizações criminosas têm ali a sua força, e isso é o que nós estamos assistindo, a população ficando à mercê dos próprios criminosos e não do Estado. E não é de se assustar, Rusle, a gente pensar que eles usam, né? Então, eles estão mais bem preparados do que a nossa própria polícia. Com toda certeza. A gente está falando de comunidades ali que tem mais de 1.500 fuzis. A gente está falando que eles tiveram já a estratégia de fazer esse ataque com drones também ontem. E aí, o que chama atenção é que a gente, trazendo uma comparação para o nosso estado, é que em 2010 a gente não tinha apreensão de nenhum fuzil. Aí em 2014, 14 fuzis foram apreendidos. E agora, né, no último dado agora, 19. Ou seja, a sensação que a gente tem, já que você falou de estancar, é que não está funcionando. Não está funcionando. É isso, Roberta. Inclusive, nós falamos aqui no Fala Espírito Santo em relação às alterações legislativas que o Congresso, né, o Senado aprovou, está no Congresso. E eu lembro que nós comentamos aqui no Fala a relação da possibilidade da alteração legislativa para que fosse comprado armas com dispensa de licitação. Porque o grande problema também é essa burocracia estatal. A gente não pode, Roberto, eu acho que isso é muito importante que você colocou, a gente não pode estar à mercê esse discurso de nós vamos comprar armas porque os bandidos estão mais armados. Não, não. A polícia ela tem que ter os melhores equipamentos antes dos bandidos, antes dos criminosos. O que nós vimos no Rio de Janeiro ontem, de utilização de drones, com lançamento de bombas nos policiais, é um absurdo, Roberta. Nós estamos vivendo uma situação de guerra, o Rio de Janeiro ficou sitiado. E a gente precisa fazer com que essas questões não cheguem aqui no Estado do Espírito Santo. Então, para que isso aconteça, a gente precisa ter um investimento verdadeiro de capacitação das forças de segurança, nós precisamos de equipamentos para as forças de segurança, nós precisamos de pessoal, ou seja, de aumentar o número de policiais, porque como o Rio de Janeiro colocou, ele não está dando conta sozinho, e não vai dar, porque a gente precisa unificar as forças, nós precisamos do município atuando, nós precisamos do Estado atuando, nós precisamos das forças federais atuando, para garantir, por quê? Esses fuzis não são fabricados aqui no Estado do Espírito Santo, Roberta. Esses fuzis chegam no Estado do Espírito Santo. E se eles estão chegando por fronteiras, principalmente com o Rio de Janeiro, que a gente precisa ter um fortalecimento das ações, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, que é a responsável. Nós precisamos de uma atuação da Polícia Civil e da Polícia Militar também para estancar estes processos. Nós precisamos das guardas municipais nessas cidades do interior, que muitas vezes nem ainda tem uma guarda municipal, para garantir que esses criminosos que vêm do Rio de Janeiro não se infiltrem dentro das cidades. Então, é uma ação em conjunto, é um processo sistêmico. Só que a gente tem visto, por exemplo, a PEC 18 parada no Congresso Nacional. Por quê? Porque nós temos uma discussão de ego. Não vamos dar poder mais para um, não, vamos dar poder... Quando, na verdade, nós deveríamos unir. É o Brasil que está sendo atacado. Não é o Estado do Rio de Janeiro. É o Brasil. E juntar as forças, né? E juntar as forças. E aí foi solicitado, né, a transferência dos chefes do tráfico do Rio de Janeiro para uma penitenciária federal. Isso. Como é que você vê isso? É um caminho importante? É um caminho, Roberta. Por quê? Porque a gente verifica ainda que dentro do sistema prisional, eles conseguem ainda mandar e fazer as suas determinações. O que não era para acontecer. O que não era para acontecer. Então, isso já é uma falha, né? Aqui no Estado do Espírito Santo, nós temos a Polícia Penal muito bem equipada, que tem melhorado, e uma segurança pública passa, sim, por um sistema penitenciário seguro, que é o que também o Rio de Janeiro não tem. Então,
Então, não sei se todo mundo que está nos acompanhando consegue perceber, não é um problema em específico, é um conjunto de problemas que nós chegamos dentro agora dessa grande operação. Então, um sistema prisional ineficiente vai gerar problemas na própria segurança pública. Então, aqui no Estado do Espírito Santo, a gente tem um sistema prisional muito bem, né? A gente teve grandes problemas até 2008, mas agora melhorou bastante, né? Mas a gente precisa voltar a essa ideia de garantia de um processo de segurança. Nós precisamos, então, esse envio desses indivíduos para presídio federal é importante. Por quê? Porque vai desestimular a prática deles e o comando deles. Mas a gente tem um problema, Roberta. A gente está falando do Comando Vermelho. Se essas operações não continuarem, se por conta de algumas questões essas operações foram paralisadas, os grupos, né? Nós temos 3 grandes facções. Nós temos, então, a ideia, né, dos amigos, nós temos, né, o terceiro comando, e com o enfraquecimento do Comando Vermelho, nós vamos ter, sim, um avanço do terceiro comando e dos amigos, além das milícias. E aí, se o Estado não tomar cuidado, o que vai fazer é só mudar a figurinha. Nós prendemos 100 do Comando Vermelho, mas nós vamos ter 200 do terceiro comando, nós vamos ter 200 dos amigos, nós vamos ter 200 das milícias. De tempos em tempos, a gente vê esse tipo de operação da polícia, né? Vamos trazer uma última, né? Recente, foi a do Jacarezinho. E por que os especialistas em segurança não consideram eficientes esse tipo de atuação, tendo em vista que logo depois, passa um tempo, tem que se realizar, acaba se realizando, né, na verdade, uma nova operação, que foi o que aconteceu agora? As operações, Robertas, elas são pontuais para que nós possamos retomar a segurança dentro daquele local. Qual é o grande problema dessas operações? É que a polícia entra e sai. Esse é o grande problema. A polícia, ela não pode sair. A polícia precisa entrar e permanecer. Esse era o programa das UPPs. As UPPs fez-se uma grande operação, e dentro dessa grande operação, a polícia depois permanecia nesses espaços. O que aconteceu foi uma desarticulação das UPPs e desses programas de Estado, né? Então, a gente precisa pensar nessa política da polícia entrar, e não tem como, Roberta. Vai ter efeito colateral. É claro que ninguém quer morte, principalmente de policiais, a gente não quer morte de ninguém, mas, infelizmente, a gente está vivendo numa guerra. Então, qual é o efeito colateral? Infelizmente, são essas situações que a gente tem visto. Ninguém quer isso, né? Por isso que, muitas das vezes, a gente coloca que é desastrosa. Mas a polícia, ela não pode sair, o Estado precisa permanecer, porque é o que eu acabei de falar, quando o Estado sai, outro vai tomar a posição. Retiraram um comando vermelho, vai entrar o terceiro comando. Então, a gente precisa ter uma presença constante do Estado. E é isso que a população quer. Isso como medida para estancar. Para estancar. Né? Fora a medida que tem que vir de base. Com certeza. Políticas educacionais, políticas sociais, políticas públicas. Mas como é que a gente vai falar que a população precisa frequentar a praça, frequentar espaços culturais, se elas têm medo de serem vitimadas? E, Rusley, o nosso tempo está acabando, mas só para trazer aqui para o nosso território, o que a gente vem acompanhando, por exemplo, de Balneário de Carapebus, gente, desde a morte da pequena Alice, praticamente toda semana a gente está noticiando um ataque aqui. E cadê a atenção da nossa segurança pública ali naquela região para, pelo menos, estancar? A gente noticia numa semana, na outra semana já tem um novo caso. A gente precisa, Roberta, de novo, presença policial constante. A polícia não pode ficar entrando e saindo, né? Porque o discurso vamos fazer uma grande operação, coloca-se 200 policiais, 20 viaturas, 30 viaturas, mas o que acontece no outro dia? As viaturas saem, a população não vê mais viatura lá, não vê mais patrulhamento, não vê, a população precisa ver a polícia circular, a população precisa se sentir segura, não apenas um dia, mas 365 dias do ano. E é isso que a gente tem pecado, é isso que tem faltado na nossa segurança pública. Rusley, a gente agradece imensamente a sua participação aqui hoje no programa, a gente fazendo uma análise de toda a situação da crise que nós estamos vivendo na nossa segurança pública. Porque se chegou a esse ponto é porque houve uma falha muito grande. E está acontecendo essa falha ainda. Isso aí. Obrigado, Roberta. Obrigada, sempre um prazer estar aqui no Fala Espírito Santo. Tá bom?